Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live das Faculdades Trilógicas. É uma alegria ter vocês aqui. O tema é muito especial. Vamos falar sobre histórias infantis terapêuticas. Como conscientizar crianças através de histórias terapêuticas à luz da trilogia analítica do cientista Norberto Kepp. As histórias não são apenas diversão ou fantasia, elas ajudam no autoconhecimento e facilitam também o processo de aprendizagem. E para esse bate-papo, eu tenho a alegria de receber a doutora Gislaine Maria Lira, que tem uma trajetória riquíssima nesse campo. Ela é psicóloga, psicanalista com formação na CITA, educadora, especialista em ludoterapia, professora nas faculdades trilógicas em diversos cursos, orientadora psicoeducacional em São Roque, é autora do livro Zezinho e seus amigos, e no dia 6 de outubro estará ministrando um curso sobre histórias terapêuticas. Então eu tenho certeza de que essa live vai ser muito inspiradora. Eu quero lembrar que esse espaço também é de vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat que posteriormente iremos responder, tá? Então, doutora Gislaine, o poder das histórias, né? O que as torna tão eficazes com as crianças? Essas histórias tradicionais, elas vêm de uma longa tradição. Não eram, inclusive, histórias para crianças, eram histórias que as pessoas vivenciavam, né? Por exemplo, o Barba Azul. Existiram poderosos que escravizavam mulheres e tudo, enfim. Agora, os irmãos Grimms, eles viajavam muito, eles foram pesquisando esses contos e foram transformando numa linguagem infantil para ser. Por isso, eles têm um conteúdo universal. Eles são muito importantes, esses contos. Então, nesse curso, por exemplo, eu vou utilizar esses contos, né? Que vão trazer conhecimento do interior, da ética, principalmente da pessoa humana. Agora, doutora, como que surgiu a ideia de unir trilogia analítica ao universo dessas histórias infantis? Então, a trilogia analítica, por ser né? Três, ela tem o pensamento, sentimento e ação, ou a ciência, a filosofia e a religiosidade, ela é muito abrangente. Então, ela é aplicada em vários campos de atividade humana. Então, quem conhecer a fundo vai ver que ela é aplicada nas escolas, na advocacia, na educação física, onde a pessoa quiser. Por quê? Porque é uma ciência global. Ela abrange todos os campos de atividade humana. E na educação ela é perfeita. Porque a educação, depois lá do jardim da infância, os primeiros aninhos lá, quando entra no primeiro ano, já começa uma intelectualização. Eles esquecem a parte espiritual. E isso é uma grande perda para as pessoas, né? E a trilogia, ela vai como que resgatar essa unidade entre sentimento, pensamento e ação, que, na verdade, estão juntos e são uma coisa só, né? Agora, doutora, como que as histórias podem ajudar as crianças a lidar com questões emocionais, até com a indisciplina, medo, né, que é tão comum hoje? Isso, as crianças, elas se identificam com as histórias e é uma forma suave de delas entenderem. Por exemplo, como que começa a história da Cinderela? Ela já perdeu o pai, ela perde a mãe, depois ela perde o pai. Esse é um dos maiores terrores das crianças, perderem os
responsáveis, os pais. Então, ela vai trabalhando coisas bem profundas e vai dando ensinamento ético, mostrando que a pessoa que se mantém na ética tem a recompensa da fada madrinha, que seria ajuda espiritual, né? Então, tem muito conteúdo rico, universal, que ajudam, sim, essas crianças, e é muito importante que elas conheçam. E é uma forma suave de aprendizado, não é tão direto assim, mas elas se identificam bastante. Como educadoras, né, doutora, a gente nota assim que esses assuntos, né, ligados à vida, ao dia a dia, aos medos, foram tirados das histórias. A questão da ética, dos valores, né, universais, foi tirado da infância esse direito da criança a aprender esses conteúdos, né? A senhora observa isso também nas histórias atuais? Sem dúvida, inclusive, nós temos uma cultura atualmente de achar que tudo pode. Então, não se ensina mais para a criança o certo e errado, o bom e o ruim, como se todo mundo fosse bom, todo mundo fosse ruim, e a mesma pessoa, nós temos maldades e bondades, mas para a pedagogia, para o aprendizado da criança, ela precisa sim saber, essa aqui é a fada, essa aqui é a bruxa, esse faz mal, esse faz bem, porque a criança, ela precisa saber o que é uma atitude boa, o que é uma atitude ruim, a consequência dessas atitudes. Então, para ser mais didático, precisa sim ter essa separação. Então, os desenhos atuais, por exemplo, as histórias atuais, eles misturam muito, eles põem uma pessoa lá que é boa e ruim ao mesmo tempo. Isso confunde muito a formação do caráter da criança. Ah, bacana. E doutora, a senhora tem algum exemplo para compartilhar como essas histórias ajudam as crianças? Então, eu comecei a dar essas histórias quando eu trabalhei no Colégio 8 de Maio, até o ano de 2019, de 2006 a 2019, e foi uma experiência muito rica, que inclusive eu, a partir daí, escrevi meu livro, né, Zezinho e seus amigos, porque através das histórias as crianças se identificam com o personagem, elas entendem, elas não censuram muito, então é muito rico. E os contos de fadas, né, eles têm conteúdo universal, sim. Então, nós resgatando isso para as crianças, a gente tem um ensinamento muito rico. E esse curso, na verdade, que eu dou é feito para pais, professores, adultos. Mas é claro que todos se identificam, não é porque é uma história que não vai ajudar os adultos também. E eles precisam ser ajudados para poder transmitir para as crianças depois. Então, doutora, como que é feita assim a orientação na prática, né, durante o curso para os participantes? Então, durante o curso, a gente lê a história, passa a história para eles entenderem, e aos poucos eu vou mostrando a interpretação para eles, o que significa cada coisa, porque no final das contas é como um estudo de caso. Cada personagem trabalha como um estudo de caso. Por que fez isso, a intenção que tinha, né? Então, é importante essa análise em conjunto. Um diferencial assim do curso também, doutora, é o método de interiorização da trilogia analítica, né? Para educadores, para os pais. E como é que isso pode ajudar as crianças nessa interiorização? No método trilógico, tudo que incomoda a pessoa, ela se envolve, se refere à questão interna da pessoa. Por exemplo, tem criança que gosta de uma história e fica com ela. E quer que repita sempre a mesma história. Eu lembro que meu filho gostava dos Três Porquinhos e tinha que sempre contar essa história. Mas já era essa necessidade de independência que ele tinha e que estava trabalhando. E assim, cada criança vai e escolhe exatamente aquela história que diz respeito a alguma questão interna que ela está trabalhando. Então, quando nós conseguimos pegar essa situação, ensinar para a criança, mostrar, por exemplo, os Três Porquinhos, o que
viveu mais o princípio da realidade, se esforçou, construiu a casa, enquanto os outros dançavam e cantavam. Ele que se protegeu do lobo e acabou protegendo os irmãos. Então, o princípio do prazer, ele é curto e depois você sofre. Princípio da realidade, você se frustra num primeiro momento, mas depois você tem grande prazer. Então, as historinhas têm tudo isso embutido lá e é fácil explicar para as crianças. E é bom também que a gente não precisa ficar fazendo a palestrinha em cima da criança, né? A história, ela traz toda essa dinâmica, né, doutora? Traz. E a criança já tem esse conhecimento universal, ela capta muito bem, melhor que nós. Agora, durante o curso, como é feita a seleção das histórias, né? Então, eu escolho normalmente as histórias mais clássicas. Cinderela, Branca de Neve. Gosto muito do Pequeno Príncipe também, e Pinóquio. E dependendo das horas de curso, a gente dá mais aulas, mais histórias ou menos histórias. Esse vai ser um modo curto, de apenas 9 horas, mas eu já dei de 12 horas, 24. Entende? A gente vai, de acordo com o curso, tem mais histórias. Mas o importante é a pessoa pegar o método de entender as histórias e passar para as crianças. E também são os clássicos, né, doutora? Pelo que a senhora comentou dessa seleção, são os grandes clássicos, né, infantis? Isso, eu utilizo mais os grandes clássicos, porque eles têm muito conhecimento universal embutido. Há já histórias modernas, não vou dizer todas, claro, mas tem muitas que são deturpadas já. A próprio Três Porquinhos, eles mudam muito o final, já estragaram muito. Tem que pegar mesmo lá de trás. E como que funciona, doutora, a dinâmica do curso, né? Carga horária, interação? É uma aula online, ao vivo, uma vez por semana. As pessoas que não conseguirem assistir ao vivo, as aulas são gravadas e ela pode rever depois, online. Enquanto tiver o curso, as aulas ficam lá para serem vistas e estudadas, né? E a interação é como numa sala de aula, você mostra, fala, as pessoas levantam a mão, dão opinião, e eu pergunto também para eles, até chegar no entendimento mesmo. E, doutora, em que esse curso pode auxiliar pais e professores? Então, Yara, nessa época, vamos dizer, tudo online, a criança bebezinha já tem um tablet e ela fica muito lá, sozinha, isolada. Eu entendo que quando o fato de você contar uma história para a criança, mostrar um livro, que é uma energia analógica, a energia analógica é uma energia longa, e ela toca o sentimento. A energia digital é uma energia curtinha. E a criança está vivendo mais essa energética digital. Então, ela perde essa sensibilidade que é natural do ser humano. Então, quando os pais resgatam esse contato humano, o contar história, o pegar um livro, o fazer a criança sentir o que os personagens vivem, tudo isso vai tocando a espiritualidade, o sentimento da criança, e isso é de uma ajuda sem fim, porque todo o problema social atual é que as pessoas estão se afastando da espiritualidade, do sentimento, fica uma coisa muito digital mesmo, muito rápida. Pode ver as promoções, você nem entende o que está passando. Quando você viu, já mudou a cena. É tudo muito agitado, né? E eu sinto que esse retorno às histórias clássicas, o pai contar, o pai interiorizar, o pai entender, faz uma ressonância muito importante com crianças. Atualmente, né, doutora, as crianças estão bem imediatistas, sempre pensando no que não tem, no que gostaria de ter e não valorizando o que já tem. E os pais, os educadores também estão perdidos, né? Assim, em relação a isso, o que fazer e como fazer, né? Eu acho que esse curso vai trazer essa oportunidade, né? Para o pai, para o educador,
estudar, né, a interiorização, para a criança aprender a lidar, a ficar na realidade, né? Porque a internet tira um pouco a gente do real, né? Tira do real, fica o mundo fictício. Antes, os filhos queriam ser o orgulho dos pais. Então, os filhos diziam, eu quero ter um diploma, eu quero ter uma profissão, eu quero agradecer meus pais, né? Hoje, os pais querem ser orgulho dos filhos. Eu vou economizar dinheiro porque meu filho tem que ter o celular X, o tênis Z, e isso a criança fica muito empoderada, mas empoderada na loucura. Então, esse curso propõe esse retorno um pouquinho à realidade. Sair desse mundo fictício de ilusões que estamos vivendo. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu agradeço a doutora Gislaine. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, nós deixamos um link na descrição com informações sobre o curso. E é uma oportunidade única de aprender a utilizar histórias de forma terapêutica. Aproveitem, compartilhem essa live com outras pessoas que possam se beneficiar. O curso inicia no dia 6 de outubro e vocês são muito bem-vindos. Até a próxima! Até a próxima, muito obrigada, Yara, e a todos vocês pela atenção. Aguardo vocês no dia 6 de outubro. Um grande abraço. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.